Boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa Robson. Como noite. vocês estão? Boa Tudo certo? noite. Tudo. Primeiramente, Joia. gostaria de me apresentar. Meu nome é Robson, eu sou agente local de inovação, eu faço parte do time do Sebrae e meu objetivo é ajudar vocês com a orientação e melhora da produtividade do comércio. Eu tenho um interesse de apresentar o projeto que é muito importante para vocês ao longo da jornada. Mas antes eu gostaria de conhecer um pouco mais de vocês, o sonho de vocês, como que surgiu esse empreendimento. Então, boa noite. Eu me chamo Natália. Eu sou sócia da Closet dela, juntamente com a Isabela e a Viviane. Hoje eu sou responsável pelo setor financeiro e eu vou explicar um pouquinho para você como que a gente iniciou. Em 2014, a gente se conheceu na UFG. A gente era amigas e sempre conversava bastante sobre como empreender e tudo. A gente sempre teve esse anseio, esse desejo de empreender. E em 2019, juntamente com o desejo, surgiu uma oportunidade e também o nosso capital também estava disponível. E aí a gente resolveu encarar esse desafio. E em novembro de 2019 a gente abriu a Closet dela, que é uma empresa no setor de comércio, né? Vestuário de roupas femininas. E é isso. Muito bom. Eu sou uma das Então, é algo bem sócias. recente, né? Isso. Meu nome é Viviane, eu sou uma das sócias. Eu sou responsável pelo marketing. E no último ano a gente trabalhou bastante devido à pandemia. Mas é isso que a Natália falou. Foi um desejo de empreender e uma oportunidade que surgiu e fez a gente abrir o closet dela. Oi, Robson. Eu sou a Isabela. Eu sou responsável pela. Os meninos falaram e a gente veio buscar esse programa para a gente crescer e aprender mais, porque a pandemia deu uma dificuldade para gerir e a gente quer retomar e melhorar cada dia mais. E a gente quer a sua ajuda. Isso, ainda mais com Demais, o com mercado certeza. que a gente tem aqui em Campinas, de muitas lojas do vestuário feminino. Então a gente está interessado em crescer. Beleza. Então, assim, primeiramente, eu vou apresentar para vocês a jornada, né? Como que vai ser essa forma de trabalho nossa aqui com o Sebrae, certo? Ok. Então, tá bom. Ó, eu vou passar um slide para vocês, certo? Uhum. É. Começando agora a nossa jornada, nossa forma de trabalho, eu vou apresentar para vocês como que vai ser o início desse projeto nosso, por meio do primeiro encontro, que é esse encontro que a gente está tendo agora. Então, antes de mais nada, eu queria informar, especificar para vocês como que é esse projeto área. É um projeto do Sebrae, em parceria com o CNPq. Ele oferece uma metodologia única para tornar as empresas mais produtivas. Esse diagnóstico, ele ajuda a entender o que é e como que faz um estágio de gestão, produtividade, inovação na empresa e os caminhos para seguir e tornar mais produtiva a empresa, né? Uhum. A gente já se apresentou, eu gostaria de me apresentar porque é uma forma importante da gente se conhecer no começo desse projeto, até porque a gente tem um pouco mais de contato, né? Vão ser muitos encontros e a gente tem uma metodologia da jornada do agente local de 4 meses. Dentro desses 4 meses, vai ser feita uma subdivisão na qual a gente apresenta a primeira parte, que é identificar um problema, certo? Vocês podem ver que é o primeiro quadrante. Inclusive, o nosso encontro está aí nessa aula individual da primeira semana. Depois a gente tem a solução, que é o quadrante 2, que a gente apresenta aí o problema e discute as soluções, né? Tem uma tomada de decisão e, na verdade, a gente vai identificar e vai conversar bastante nesse momento da solução. A implantação,
na verdade, é um método mais estratégico. Você pode ver que é o encontro coletivo com mini-grupos, já na semana 11. Então, já seria o encontro 7, está no quadrante 3. E, no final, a avaliação do nosso projeto, que se encontra no encontro 9, semana 16ª e 17ª, e também um relatório final, o encontro 11, individual no mês 7. Certo? Certo. Pessoal, eu gostaria de informar para vocês que essa missão nossa, ela oferece algumas oportunidades. Dentre elas, tem a melhoria da produtividade, melhoria da gestão empresarial, mensuração de indicadores empresariais. O que é isso? A gente, com a mensuração de indicadores, a gente consegue ver um pouco mais da empresa, qual que é o feedback dela, acompanhando se tem algum método que está mais negativo e outro que está com mais produção, pílulas de conteúdo, que são o oferecimento de temas e de artigos e de informações para a empresa, uso de ferramentas de inovação, acompanhamento nosso, que é o do agente do local de inovação, trocas de experiência em grupo e encontros setoriais. Esses são essas são as ferramentas iniciais e principais do nosso projeto. Beleza? Elas estão aqui também nessa parte 2, que eu estou apresentando para vocês. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta muito importante para todo empreendedor e empresário, na verdade, porque isso aqui ajuda bastante, ainda mais agora passando por esse momento de pandemia. Certo? Certo. Beleza. Então, tá bom. Olha, agora eu vou falar um pouco do termo de adesão. Sim. Tá bom? Então, assim, o termo de adesão, eu não sei se vocês lembram, eu enviei no e-mail de cada uma. Nesse e-mail, eu já deixei com a assinatura eletrônica, com o termo de ciência do termo de adesão. É mais, na verdade, um comprometimento que vocês vão ter com todo esse projeto. Vocês vão ter ciência de que vai ter que apresentar algumas informações e que vão ter que auxiliar também o agente local, que no caso sou eu, para que seja feito o cumprimento de todos os objetivos, né, desse projeto de inovação na empresa. Vocês receberam? Tá tudo certo? Como que tá? Sim, tô com ele aberto aqui, Recebi. Robson. Sim, eu até tô dando uma olhada nele aqui, e como eu sou responsável pela parte mais financeira, né, da empresa, algo me chamou a atenção aqui. Ele auxilia, né, para reduzir os custos e aumentar o faturamento, né, da empresa, como você também falou. E ele é 100%, ele é gratuito. É isso, Robson? É isso mesmo. A participação é 100% subsidiada pelo Sebrae e o empreendedor ele não tem que pagar nada por esse serviço. É um serviço gratuito do Sebrae. Interessante, muito interessante, benéfico. Vocês conseguiram avaliar tudo certinho, verificaram no e-mail e já fizeram a anuência, né? Então, assim, eu gostaria de reler com vocês aqui o termo de adesão ao projeto, porque, assim, eu acho importante para a gente ter um pouco mais de ciência e descrever. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me apresentar. Pode ser? Pode. Então, É tá certo. 100% gratuito mesmo, Robson? Qualquer ferramenta que eu precisar, vocês vão me subsidiar, a nossa empresa? Na verdade, o Sebrae, ele tem algumas outras ferramentas, né? Então, assim, o Sebrae utiliza de outros meios, inclusive existem ferramentas que são de empréstimo, que isso ajuda, é um fomento, né, no ramo do ramo comercial, só porque isso já é derivado de outro segmento do Sebrae. Então, aí já seria uma forma de contato com o Sebrae já em outra oportunidade para estar tratando desse tipo de assunto. Entendi. Então, vamos lá. O termo de adesão. O projeto Ali tem como objetivo promover a inovação, reduzir os custos e aumentar o faturamento das microempresas, a partir de instrumentalização e experimentação de ferramentas ágeis de compartilhamento de experiências. Vou pular um pouquinho, para a gente agilizar um pouco, né? A participação do projeto é 100% subsidiada pelo Sebrae, implica em adesão ao projeto com assinatura eletrônica, realização de encontros para aplicação da metodologia, que vai ser feito por todos nós aqui,
com os encontros marcados, né, durante esse ciclo de 4 meses, mensuração de indicador de produtividade e acompanhamento do agente em uma mensuração final, que vai ser feita realmente na conclusão do nosso projeto, né? E agora eu vou passar para o item 1. Vocês podem ver no termo aí que o item 1 fala de algumas responsabilidades da empresa, que seria receber o agente local de inovação em ambiente propício a discussões, atender o gestor de projetos ou consultores credenciados, buscar aumento da produtividade, cooperar no preenchimento de diagnósticos ou ferramentas que permitam aferir os indicadores estabelecidos no estágio da gestão da empresa e seu grau de inovação. Disponibilizar ao agente informações para o conhecimento dos ambientes da empresa, processo produtivo, mercado, fornecedores, clientes e outros eventualmente necessários. Aqui não vou listá-las todas, certo? Mas é importante eu falar um pouco mais no item 2 aqui, que é quais são alguns deveres do agente local, que é o que eu vou fazer, na verdade, durante todo esse processo na empresa. Acompanhar e assistir a empresa em todos os compromissos agendados, estimular a conscientização do empresário, oferecer suporte técnico ao gestor de projetos do SEBRAE e aos consultores especializados, coletar dados, assegurar atividades, aplicar metodologia do projeto Ali, manter absoluto sigilo de todas as informações coletadas, exclusivamente e de forma já está tudo assinado, tudo certo. Vocês têm ciência, então podemos começar? Podemos sim, com certeza. Para a Sim, já gente foi tudo feita a assinatura. tranquilo, passar aí. Uhum. Muito bom. Então, a partir desse momento, eu vou fazer, na verdade, o início do diagnóstico da empresa. Agora a gente começa um procedimento que vai ser de avaliação. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu quero saber, eu quero conhecer um pouco mais do mercado de vocês, eu quero saber um pouco mais da empresa de vocês, conhecer um pouco mais de vocês. Por que que a gente faz isso? É importante para ter um conhecimento tanto da empresa, quanto também dos empresários, dos sócios. Nesse momento que vocês vão passar um feedback do que vocês entendem que é importante no ramo de vocês, do que está faltando, do que está bacana na empresa, beleza? Então, assim, é um questionário tranquilo. A gente vai fazer eu vou fazer algumas perguntas para vocês, vocês me respondam, assim, na opinião de vocês, o que vocês acham que está sendo tratado na empresa, se é um ponto positivo, se é um ponto negativo, o que falta, tá certo? Eu vou começar agora. São, na verdade, alguns itens e eu vou começar o preenchimento deles nesse momento. Um deles é o indicador-chave. Vamos começar? Vamos. 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 Muito bom. Então tá certo. Olha, eu vou começar agora. Primeiro, avaliando o nível de conhecimento de vocês de como está a produtividade. Olha só, o indicador-chave, que é o primeiro que eu quero avaliar da empresa de vocês, é uma avaliação sistêmica. O que é? É um geral. É uma avaliação em grande escala de como está a produtividade. É o primeiro passo da nossa avaliação. Então, eu gostaria de saber, nesse momento, de vocês, como que está essa questão da produtividade. Isso aí é importante. Eu gostaria de perguntar para vocês isso. E, assim, para ficar um pouco melhor, para ficar um pouco mais objetivo, eu vou fazer uma pergunta. Quantos indicadores chaves de desempenho são monitorados no negócio de vocês? Se são só financeiros ou também de operação e de qualidade. O que vocês acham? Vocês acham que tem esse certo controle de avaliação sistêmica de grande escala? Então, Robson, é o seguinte, a gente tem como apoio um software na empresa hoje, e aí esse software, ele dá algumas informações, nos fornece alguns dados,
e a gente consegue realizar alguns indicadores para a gente ter uma noção, um direcionamento de como a gente está hoje na empresa. E a gente consegue ter esses indicadores tanto no setor financeiro, como também no setor operacional, desde número de quantidade de vendas, questão da nossa rentabilidade também. Operacional que eu falo é com relação ao Instagram, que é uma ferramenta nossa de marketing também, de vendas, e aí a gente gente consegue usa bastante acessar. as métricas do Instagram para a gente avaliar que público a gente está atendendo, que a gente está alcançando, e também por meio de avaliações no Google. A gente conversa muito com nossos clientes, pedindo para fazer essa avaliação, sendo a sua experiência boa ou não, para a gente estar melhorando sempre. Bacana. Então, assim, Isso na verdade, mesmo. vocês estão até antenadas, né? Nessa questão de acompanhamento nível macro, né? A gente consegue, com essa ferramenta que a Natália falou, a gente consegue bastantes dados para analisar o nosso negócio, como a gente está. E pelo Instagram e o Google, a gente consegue conhecer o nosso cliente também. Bacana. Beleza. Então, tá certo. Eu vou passar, então, para o próximo quesito, né? Estabelecimento de metas. É fundamental para a empresa identificar objetivos alcançados, né? E para isso a gente tem que estipular algumas metas. O que acontece? É importante que vocês tenham em mente que as metas elas auxiliam na produtividade também da empresa. Nesse sentido, para vocês, quão desafiador foi atingir as metas no último ano? Muito. Muito. A pandemia, a gente tinha estabelecido metas para 2019, para 2020, desculpa, mas a pandemia mudou toda a nossa estratégia e nosso caminho. Deu uma Então, assim, encapotada, na verdade, né? Complicado. Deu. isso. Então, assim, de modo geral, a gente estabeleceu uma meta, a gente conseguiu algumas coisas, mas não 100%. A gente teve um pouco de dificuldade mesmo. Foi uma montanha-russa Realmente, 2020, porque a gente Foi. ficou fechado um tempo, mas dezembro conseguiu nos proporcionar melhores resultados em comparação aos meses anteriores. entendi. Foi um lado que não foi tão bom, né, para a empresa, então. A gente teve que dar correr para o suporte das nossas vendas online, né? Porque o presencial ficou um pouco complicado devido à pandemia, mas a gente está conseguindo sobressair aos pouquinhos. Não, com certeza. E, na verdade, agora vai só melhorar. Assim esperamos. Pessoal, olha só, eu vou para o terceiro quesito, que é a questão do monitoramento da empresa. O monitoramento é um nível mais específico, né, de controle. Na verdade, é uma avaliação de performance para avaliar como que está a empresa, questão de metas e resultados. No último ano, vocês fizeram reuniões periódicas com sócios, com os funcionários, para discutir os indicadores e resultados. Como que foi feito isso, na verdade, para vocês? Eles são apenas financeiros ou também tem algum tipo de monitoramento de operação, marketing, etc? Tem. A gente teve que fazer muita reunião, porque mês a mês tudo mudava. Então, tinha mês que fechava, depois abria, o mês estava bem baixo, faturamento, depois a gente tinha que realinhar algumas metas para melhorar para o próximo mês. Então, foi um ano que a gente teve que conversar bastante. E a gente teve que fazer uns ajustes em tudo, em todos os setores, assim. Então, teve muita conversa. Muito. Então, na verdade, Isso foi um mesmo. ponto mais positivo, né? Eu acho interessante vocês terem feito isso, porque, assim, na verdade, cada um acompanhando um pouco e tendo esse feedback em colaboração é muito importante para
para manter o controle da empresa, né? Uhum. Pessoal, olha só, passando agora para uma outra ala, que é a gestão de operações, eu vou especificar para vocês agora o que significa. A gente quer ver agora a forma de operacionalização da empresa. A gestão de processos, de performance dentro da empresa de vocês, certo? Uhum. Então, o que acontece? Dentro dessa gestão, a gente costuma utilizar um termo que é operação enxuta. O que é? Na verdade, é o seguinte, a gente elimina os desperdícios, identifica tarefas com valor agregado. O que é? É uma forma de analisar, aprimorar os processos e aumentar a produtividade, mas, assim, cortando procedimentos que são morosos, que são dispensáveis, na verdade, da empresa, né? Uhum. Então, assim, sobre a rotina da empresa, vocês, os funcionários, sabem exatamente quais tarefas têm que fazer diariamente? Tem uma lista escrita? Os funcionários são bem Então, orientados, mas não tem nada escrito formalizado. Lista a gente não faz, não. Mas ele sabe o que tem que fazer, assim. Cada um tem a sua obrigação na empresa. Entendi. Na verdade, então, vocês têm um certo controle, assim, mas mediano, né? Assim, não é que é aquela isso. forma de... Na hora que a gente contrata, né, nossos funcionários, é bem definida as funções, as atividades que devem ser desempenhadas, mas a gente não lista, não coloca aquela obrigatoriedade em papel, não. E o cliente também, ele não espera muito para ser atendido. Às vezes acontece de esperar um pouco na questão da venda online, né? Por causa que o WhatsApp às vezes fica um pouco sobrecarregado, mas nada exagerado. Entendi. Beleza. Então, dando continuidade um pouco agora nessa questão da operação, da gestão dos processos, eu vou perguntar para vocês sobre essa gestão, basicamente, dos procedimentos, dos processos da empresa. Uhum. Aplicação de conhecimentos e métodos para análise e melhorias do processo. Na verdade, isso permite reestruturar o sistema de trabalho com o objetivo de alcançar melhorias do resultado. Isso é uma forma também, na verdade, de melhorar a eficiência de todo o processo de vocês de trabalho. Continuidade aqui ao processo de identificação de alguns problemas para a empresa, eu gostaria de falar com vocês a respeito da gestão de processos. Eu quero informar para vocês que essa parte agora é uma parte importante também para identificar quais são as principais atitudes tomadas a partir de alguns erros ou alguns problemas dentro da empresa, uma forma de resolução de alguns problemas dentro da empresa, de alguns processos, né, procedimentos dentro da empresa. Então, assim, quando aparece algum tipo de problema na sua empresa, que melhor descreve a sua atitude ou a de sua gerência, que no caso é a de vocês, o controle de vocês, a forma que vocês lidam com esses problemas e tomam as iniciativas. Bom, de modo geral, a gente faz algumas correções, toma algumas medidas para que não aconteça de novo, né? Para evitar que seja repetido, né? Aquele problema. Isso, De modo geral, é isso. a gente tenta conversar bastante e propor um novo jeito de fazer para o erro não se repetir, né? Certinho. Beleza. Então, tá certo, gente. Eu vou passar para um tópico agora, que é a questão da performance de vocês. O que significa? A forma de lidar com esses processos, a forma de melhorias na empresa.
Então, assim, essa cultura de alto desempenho que é atribuída, uma cultura de alta performance, que é um comportamento, na verdade, que leva a empresa a ter bons resultados, né? Uhum. Eu queria saber de vocês se existe um bônus, recompensas, premiações para o atingimento desses objetivos, porque, na verdade, é o seguinte, esses bônus, recompensas e premiações, eles estão totalmente ligados à questão da produtividade e do desempenho, né? Quando vocês fazem o fomento de recompensas, premiações, isso aí auxilia na produtividade. Então, eu gostaria de saber de vocês, na questão de recompensas, premiações, o que vocês têm feito? A gente até Então, queria dar umas recompensas, uns bônus, né? A gente sabe Mas da importância, foi né? difícil. Mas a gente está mas começando, hoje a né? gente não tá. Hoje a gente É, não consegue muita coisa, não. Ainda estamos no início aí, passamos por alguns percalços aí no caminho, então a gente Uhum. não consegue ainda não. tá no começo ainda, né? Porque é até difícil, né, no começo da empresa implantar esse tipo de premiação em excesso, assim, você pode prejudicar um pouco a empresa no que está no começo ainda do seu processo de... Isso, a gente ainda está desenhando os nossos processos, né? Apesar de ter um ano, foi um ano de turbulência, então fica difícil estabelecer essas coisas. Beleza. Então tá certo. Vamos passar para uma área agora que uma das sócias deve entender bastante aí, que é marketing, né? Hum. Uhum. É questão de satisfação do cliente. E, assim, na verdade, a satisfação do cliente é um ponto-chave, né? É Sim. lógico que um cliente que ele é bem recebido, é um cliente que chega numa loja, gosta e faz a compra com satisfação, ele retorna, ele traz pessoas, ele aumenta a referência da loja, né? Então, assim, Uhum. a experiência do cliente ela está relacionada com os produtos e serviços que vocês têm no mercado, né? Uhum. É importante ter esses produtos e serviços de qualidade para o cliente também perceber isso e fomentar também essa expectativa dele. Para garantir essa satisfação do cliente, a empresa precisa investir em níveis de serviço e tudo isso aí é de suma importância. Sim, Como com que certeza. vocês acompanham a satisfação do cliente com os produtos e serviços? Então, Robson, como eu te falei no início, a gente usa muito o Instagram e as métricas que ele nos oferece. Além de comentários, de directs que a gente responde, também o Google, ele oferece um meio do cliente avaliar e fazer um comentário da sua experiência, porque a gente sabe que um produto de qualidade não garante o retorno desse cliente, não fideliza esse cliente. Então, a gente investe ao Sim, máximo no atendimento ágil, como a Natália falou anteriormente, de não deixar o cliente demorando, que ele vai reclamar. Então, o meio hoje de acompanhar a satisfação é pela rede social e pelo Google, né? Pela avaliação dele, além do WhatsApp, a gente sempre está conversando e tentando aproximar essa relação do closet delas das nossas clientes. é certo. Ótimo. É um aprimoramento de serviços, né? Aumento Isso. na qualidade do serviço. Muito bom. Muito bom. Então, assim, passando para o próximo quesito aqui, formação de preço. A questão do preço também é importante, é uma definição também que não é fácil, né? Acho que vocês buscam isso aí com uma pesquisa antecipada do mercado, não sei, mas é um processo muito importante para a empresa também. Na verdade, é realizado através do empreendedor para definir qual que é o valor cobrado pelo produto ou serviço, né? Então, normalmente, como que sua empresa determina o preço dos produtos e dos serviços? Como que é feita essa avaliação do preço, da tabela de preços e dos serviços de vocês? Bom, Robson, essa parte aí ela é feita levando em conta o custo do produto, né? Eu tenho, nossos produtos são comprados de terceiros e aí a gente faz uma margem em cima do custo, né? Final do produto, para a gente conseguir precificar nossos produtos, ter uma
um preço bacana aí em relação até mesmo aos concorrentes. Mas a gente faz basicamente com base no custo. Uhum. Entendi. Isso. Não, é uma ferramenta muito boa, tradicional também. Então, na verdade, é um mecanismo bem bacana. Vamos passar para uma próxima parte, que é a questão da publicidade de vocês. Dando continuidade aí todo esse processo de visibilidade para o cliente, né? A publicidade ela é muito importante, pode ser entendido como uma difusão, uma ideia através de algum meio de comunicação, influenciando alguém a comprar algum produto ou serviço, né? Eu creio que vocês já têm algum engajamento nessa questão da publicidade. Vou fazer a pergunta aqui, porque, na verdade, a publicidade é uma estratégia de marketing, né? Envolve compra de espaço, um veículo de mídia para divulgar o produto e o serviço. Eu acho que, sim, ainda mais nesse período que vocês passaram, deve ter tido algum tipo de implementação. Então, assim, nos Sim. últimos 6 meses, vocês fizeram algum tipo de divulgação dos produtos ou dos serviços? O Instagram, Robson, foi a nossa principal vitrine, na verdade, mais que a própria loja nos últimos 6 meses, por questão dos decretos de lockdown. Então, a gente fecha, abre, não sabe se abre mais. Então, investimos em anúncios nas redes sociais, tentamos se aproximar mais do cliente, repostando stories deles com os nossos produtos. Então, o nosso investimento foi pesado em relação ao nosso tamanho, né? Nas redes sociais e nos anúncios lá. A gente se engajou muito nesse meio. A gente gente investiu até tempo, teve né? isso, a gente até teve um retorno financeiro, né, com relação a esses investimentos, mas não foi tanto quanto o esperado. Isso. Realmente, eu já imaginava que ia ter algum tipo de implementação nesse sentido, né? Esse período de pandemia, ele forçou a gente a trabalhar de uma forma diferente, né? Então, A gente foi forçada a se readaptar, né? E o cliente mudou a forma de comprar também com isso tudo. Ele está sim, olhando mais Com pelo certeza. online. bacana. Pessoal, então, assim, agora eu vou passar para uma parte que é muito difícil, assim, de implementar. Na verdade, isso aqui é o futuro, né? Questão na verdade, de sustentabilidade. A gente vê que hoje em dia está sendo implementado bastante, mas ainda tem muita dificuldade ainda pela frente para o setor de indústria, de comércio, porque, assim, na verdade, tem que ter um procedimento muito detalhado, né? Tem que ser bem programado, tem que ter uma logística bacana para quem quer fazer uma gestão sustentável da empresa e, assim, focando mais na questão da gestão de energia. É porque eu acho que é algo que vocês têm mais uso ali no comércio, no setor de vestuário de vocês, né, de roupas. Assim, para a prática de economia de energia, nos últimos 6 meses, a empresa utilizou de algum tipo de ação para reduzir o consumo? Como que foi? Não, Não. a gente não utilizou de nenhuma prática, não. Pelo É, contrário, estamos até precisando aí implementar algo para dar uma reduzida aí na nossa energia, está um pouquinho elevada. Isso. A gente nunca se atentou a essa necessidade de diminuição do nosso custo que a gente tem com energia. Até chegar o lockdown e ver que a nossa receita baixou, então a gente pôde observar melhor essa energia significativa. Mas a gente nunca fez nenhuma política para diminuir esse custo. porque, assim, interessante que nesse ponto de fechamento, que a gente vê o quanto que tem o gasto, né? Que vocês veem a diferença do que pagavam, que gastavam com o consumo de energia, né? Então, assim, deve ter sido um pouco assustador e, ao mesmo tempo, assim, teve uma economia para vocês, né? A gente não estava funcionando. A gente estava fazendo. Também não estava entrando dinheiro muito, né? Então. De qualquer forma, não Inicialmente o ajudou tanto, né? prejuízo foi grande. É. Questão de gestão de água.
prática de redução de consumo de água. Nos últimos 6 meses, teve algum tipo de ação para reduzir o consumo de água? Como que foi essa questão também? Imagino que pela pandemia deve ter tido uma alteração aí, mas como que foi? A gente usa bem pouca água, é mais no sanitário e na limpeza, né? E aí é o básico, não deixar a torneira aberta, tentar um desperdício sim, mas é o básico, não tem grandes ações para reduzir isso, não. Sim. Muito bom, vocês deram sorte nesse quesito aí, viu? A gente O quase no consumo caso já não poupou gasta bastante. com água. O gasto com álcool em gel agora é maior. É, Não, mas é assim mesmo. Mas o Sebrae também tem algumas cartilhas, a gente tem uns métodos aí de demonstrar redução de desperdício e tudo mais, mas depois a gente, em outra oportunidade, eu apresento para vocês. Ok. tá bom. Beleza? Uhum. Agora, a questão de desperdício, sim, no sentido mais amplo, né? É questão de redução de custos dos processos, produtos, serviços, por meio de inovação. Para conseguir avaliar a redução do desperdício, é necessário estabelecer e monitorar indicadores de desempenho. Nos últimos 6 meses, a empresa realizou ações para desperdício de insumos ou de matérias-primas. A empresa, então, tem indicadores e metas específicas para monitorar desperdícios, isso já envolvendo a questão, então, dos produtos de vocês, porque, assim, a gente tem que ver qual que é a forma de descarte, como que funciona essa questão de inovação para vocês com os insumos e com as matérias-primas que vocês têm. Não, aí nesse caso aí a gente não realiza nenhuma uma ação específica, né? Até porque nossos produtos, como eu havia te falado, eles são terceirizados. Então, se chega com algum problema ou algum um defeito, a gente envia e negocia com o fornecedor a troca do mesmo. Isso, exato. Como a gente não é uma indústria, né? A gente só comercializa, esse desperdício aí se limita, essa diminuição de desperdício se limita ao que a Isabela falou sobre a água. Bacana. Então, beleza. Na verdade, a gente vai passar para um próximo passo agora, de questionamento aqui a respeito da inovação de vocês. É um ponto importante, na verdade, é um dos princípios do Sebrae aqui com esse projeto, né? Tanto é que ele leva no nome do agente local esse princípio que é o da inovação. Isso é importante também, na verdade, de suma importância para a empresa, tanto é que o Sebrae adotou ele como um dos pilares. Então, assim, na verdade, a inovação de processos, ela é importante e ela trata de mudanças no processo de venda ou na prestação do serviço. Como empresa que inova em seus processos internos, como que vocês fazem esse tipo de procedimento de inovação? Como que vocês inovam para aumentar a produtividade e reduzir os custos? Bom, então, a gente não implementou, a gente implementou algumas mudanças, né? Devido à pandemia, a gente foi obrigada aí a implementar, que foi a questão das vendas online, a gente teve um enfoque maior nas vendas online. E, então, assim, de modo geral, foram mudanças, assim, poucas mudanças, né? E a gente não conseguiu ainda mensurar um resultado, assim, elevado em relação a essas mudanças, mas foi algo que ajudou a empresa muito, mas não conseguimos ainda mensurar o quanto. Isso. A gente viu o quanto é importante e o quanto faz diferença a venda online. Então, a gente precisa estruturar essa parte, essa venda online, o processo, passo a passo, para dar um retorno e conseguir mensurar, como a Natália falou. Entendi. Como é algo que está iniciando agora, que está sendo implementado, vocês têm um tempo ainda para mensurar tudo isso, né? Da questão da produtividade mesmo. Mas continuando nesse mesmo segmento, Isso. a inovação de produtos e serviços, dando continuidade, né?
ela só é reconhecida quando existe uma aceitação do mercado. E dessa forma as empresas precisam ser capazes de realizar os ganhos reais. Com que frequência os novos produtos, serviços ou modelos de negócio são apresentados com sucesso aos clientes? Olha, a gente não. A nossa inovação foi basicamente essas vendas online, só que a gente não consegue mensurar, né? A gente tem uma aceitação do cliente, mas a gente não consegue mensurar. Mas a gente não apresentou novos produtos, até porque a gente é muito recente, então a gente ainda é quase um teste do que a gente tem, né? Para ver se está certo. Mas a gente já está pensando em outras coisas, mas tem que ver se vai dar certo. Muito bom, beleza. Dando continuidade novamente a essa questão da inovação, né? Cultura da inovação. Na verdade, a cultura da inovação, ela tem a ver, né, com tudo que a gente está falando agora, são as atitudes das pessoas em relação às novas ideias e empreendedorismo. Isso é muito importante hoje em dia, a gente está entrando e dessa cultura, na verdade, a gente ter isso dentro da gente, essa necessidade de empreender, essas necessidades de mudança, de inovação, ela é importante. Então, assim, a empresa, como que ela busca e analisa as informações para identificar oportunidade para inovar? Aí a gente Hoje a gente. Pode pode falar, falar. Isabela. Hoje A gente utiliza de algumas informações de clientes e também da gente mesmo, né? Até porque a nossa empresa começou com uma ideia, nós três tivemos uma ideia, uma vontade e a oportunidade. Então, assim, é tudo algo interno e com base também até mesmo dos nossos clientes. A gente fica muito atento aos comentários, às reclamações e também elogios, né? Para a gente manter o que é bom e inovar no que eles mais. Melhorar o que eles mais reclamam, que seria inovação. Muito bom. Isabela, você queria falar alguma coisa? Queria fazer uma adição? Não, era só complementar, que é muita conversa, né? E é bom que cada uma tem um olhar em uma área, então a gente consegue incrementar bastante. Isso. E aí sai muito da gente de ouvir também os nossos clientes, que a gente presta muita atenção nisso. E aí a gente consegue tirar algumas coisas. Bacana. Então, assim, a gente sabe que essa questão da inovação, ela tem tudo a ver com tecnologia, né? Hoje em dia, com muita coisa informatizada, digitalizada, a gente tem que aprender a desenvolver técnicas para trabalhar no mundo digital. Isso é muito importante e muitas empresas, elas adotam esse estilo. As startups, por exemplo, elas utilizam disso partindo do pressuposto de que o mundo digital delas é mais importante que esse aporte físico, né? Isso aí ele na verdade, vem sendo aplicado também por outras empresas, né, que puxaram e viram que a produtividade ela está extremamente ligada a esse mundo digital. Então, eu queria perguntar para vocês se a empresa de vocês utiliza softwares para monitorar operações, finanças, qual é o feito, qual o uso, na verdade, dos softwares, com que frequência de atualização, as áreas de utilização deles, que são mecanismos importantes para a produtividade da empresa de vocês. A gente usa o MarketUp. A gente tem que alimentar ele todo dia, porque ele registra o nosso estoque, entrada e saída de mercadoria. Então, todo dia ele é alimentado e ele reúne esse tanto de informação para várias áreas. E também a gente usa o Instagram, né, que é um software, uma ferramenta, e a gente utiliza bastante também as métricas dele. A gente tem que usar o Facebook para promover os anúncios, as coisas, o Google
quando a gente pede o feedback dos clientes para lá avaliar, dar 5 estrelas. Mas é isso, a gente usa assim, software ajuda bastante, dá um panorama assim, das coisas pra gente. É muito difícil ficar sem. É muito importante, na É, verdade, né, para a empresa. tanto que os indicadores a gente consegue obter os dados para os indicadores com base no software mesmo, principalmente. Muito bom. Na verdade, isso aí tudo, essa questão de software, de digitalização, tudo isso tem a ver com a presença digital, né? A presença digital, qual a frequência, na verdade, qual que é a força que essa área tecnológica está presente dentro da empresa. Como que está sendo utilizada essa mídia, como está sendo utilizada a internet. Então, assim, partindo disso e pensando para o próximo tópico, de que forma que a empresa de vocês faz o uso da internet e das redes sociais? Nossa empresa é basicamente a nossa rede social, porque a gente consegue interagir mais com o nosso cliente, mais que fisicamente, porque muitos clientes hoje não vão à loja, compram online. Então, a gente, além de interagir com comentários e mídias, a gente faz muita foto, muito post programado e a gente também paga, né, alguns anúncios pagos no Instagram e utiliza bastante do Google, do Reclame Aqui. Então, a gente tenta estar presente na vida da nossa cliente o máximo possível, né? Além das fotos de produtos que a gente também posta alguns conteúdos de informação sobre moda e beleza para interagir e essa cliente se identificar com a gente, né? Fidelizar essa cliente. Beleza. Então, dentro dessa interação com o cliente, a parte final, na verdade, eu acho que é a melhor parte para vocês, né? Eu acho que agora a gente tem a melhor parte para vocês, que é o meio eletrônico de pagamento. O meio de pagamento, um instrumento utilizado para pagamento de uma compra presencial ou pela internet. A empresa de vocês utiliza máquina de cartão, tem conhecimento de quanto que paga por taxas, custos, ela possui conta corrente, pessoa jurídica, como que é isso? Então, Robson, a gente tem sim hoje uma conta corrente jurídica, né, da empresa e a gente também utiliza de método de pagamento de cartão e a gente monitora as taxas, né, a gente buscou algumas taxas menores no mercado, porque para a gente isso influencia assim, diretamente, né, então a gente tem todo um controle dessa nossa conta, com relação às taxas que a gente deve pagar, de taxa de saque, quantidade de transferência. Então, a gente tem todo esse controle na parte financeira da empresa mesmo, porque é bem rigoroso nesse quesito. Beleza, é muito bom. Pessoal, então, eu finalizo aqui os meus quesitos. A gente acabou essa primeira parte, certo? Uhum. Eu apresentei algumas questões para vocês responderem e tudo isso foi preenchido nesse momento. E eu quero, de agora em diante, apresentar para vocês o resultado do radar, o resultado dessa avaliação, o resultado do que vai ser feito com a empresa, do que ela tem de pontos fracos, e eu vou apresentar isso nesse momento para vocês por meio de uma devolução, certo? Tá certo. Ok. Certo. Delimita de 0 a 5 o nível de determinados quesitos que eu apresentei, sendo 0 muito ruim e 5 excelente. Então, eu vou apresentar para vocês tudo isso com base na tabela para ficar melhor e para a gente já concluir tudo isso que a gente está tratando aqui. Certo. Ok. Então, vamos lá. Aqui a gente pode ver que o radar inovação, que é o que a gente utiliza para o closet dela, previu os seguintes indicadores. O indicador-chave, grau 4, que é
um bom processo, um bom nível de investimento, de aplicação nesse indicador-chave, estabelecimento de metas, nível 2, monitoramento, nível 4, operação enxuta, nível 3, gestão de processos, 4, cultura de alta performance, 1. A gente pode ver aí que os níveis são bem balanceados, pode ver que em alguns quesitos ele demonstra um pouco mais de avanço de vocês sobre alguns procedimentos, né? A gente pode ver que a satisfação do cliente é nível 2, formação de preços 3, publicidade 4, ou seja, bom, muito bom, na verdade, e entrando na gestão de energia, de água e redução de desperdícios, nós temos a gente pode ver aqui pelo indicador que, de fato, as práticas sustentáveis, que esse grupo teve uma diminuição aí, mas a gente pode melhorar isso, com certeza vai melhorar na empresa, isso aí é normal, como as práticas de ecossistema da inovação, elas ainda estão sendo desenvolvidas, elas ainda são estudadas, isso aí é normal de dar um nível um pouco mais baixo, certo? A gente vai implementar isso, ainda mais levando em consideração que é uma microempresa, né? Então, inovação de processos, 2, inovação de produtos e serviços, 1, e cultura da inovação, 3. Essa é a estatística de vocês, levando em consideração aqui essa outra parte girada em torno da inovação. Você pode ver também a questão da digitalização interna, presença digital, meios eletrônicos de pagamentos, 4, 5 e 5. São índices altos. A gente pode ver aqui na transformação digital que tem um índice bem interessante. Então, foi isso que levou a puxar bastante para a questão da transformação digital. E essa é a conclusão da nossa avaliação. Na verdade, eu espero que tenha sido importante para vocês, que vocês tenham gostado de tudo que eu apresentei. Todos esses índices que eu mostrei, eu vou enviar para vocês também por e-mail, vou conversar com vocês depois também no segundo encontro que a gente vai ter, a gente vai conversar e marcar ele por meio do WhatsApp, que inclusive vai ser um encontro coletivo, e a gente vai começar a pôr em prática alguns procedimentos para melhorar aquelas estatísticas que estão mais baixas, tá certo? E aí vai passando para as outras até melhorar, no geral, a empresa. Perfeito, a gente vai tentar subir esses níveis de sustentabilidade, que eu acho que ficou mais baixo, né? E melhorar cada vez mais o nosso ponto forte, que é o digital, né? Boas práticas. Com certeza, a gente agradece, Robson, e espero que seja uma parceria aí que dê bons frutos para a empresa. E é isso, muito obrigada, até o próximo encontro. Foi um prazer, Robson. Vamos aumentar esses indicadores aí e fazer a Closet dela crescer. Bom demais, gente. Obrigado. Agradeço pela oportunidade de apresentar. E boa noite. Até o próximo. Boa noite. Boa noite. Até mais.